Questões de gênero, questões raciais, socioculturais, sexismo, machismo. Como as diferenças vêm sendo tratadas nas escolas? O cenário é de inclusão ou de exclusão? Para falar mais sobre o assunto, a psicóloga itinerante Gabriela Sterck e o pedagogo João Nogueira. Olá! Olá, boa Olá. tarde. João, começamos com você. Como que essas diferenças vêm sendo tratadas na escola? O cenário tem sido de mais para inclusão, mais para exclusão? Como é que tem sido esse tratamento? A escola, ela é uma instituição, né? Ela trabalha assim dentro do que os defensores dos direitos da criança e do adolescente e na perspectiva dos direitos humanos como dos ambientes de proteção, né? Apesar de ser uma das instituições totais, assim, totais de forma parcial, né? Mas em que sentido isso? Ela é uma instituição responsável por toda a parte de educação formal, né? De escolarização, né? De educação segmentada, né? E fragmentada em séries e níveis de aprendizado e de conteúdo, e trabalha na perspectiva de resposta e também de cuidado, porque ela contém ou ela recebe a tutela das crianças, dos adolescentes, dos jovens, por no mínimo um período, né, durante um dia. Então, nesse cenário de receber, de ser responsável pelos jovens e de ter que oferecer um serviço que é esperado pela sociedade e é demandado por ela, de um cidadão que depois seja capaz de dar respostas básicas e de manter o Estado, de manter as relações, né, dentro do que se considera o bem-estar social, ela trabalha na perspectiva, a primeiro momento, de incluir, né, de incluir no sentido do acesso, porque o acesso é universalizado, todas e todas têm direito ao acesso à educação. No trabalho das questões sociais e dessas relações, se configura alguns quadros de exclusão, que não são exclusivos da escola e que também, em alguns pontos, são tensionados pela questão do espaço e da instituição, né? Quais Então, são os tipos de casos mais comuns de exclusão que você presencia? E também de violação de direitos, porque você é uma pessoa que a gente entende que fala muito em violação de direitos na escola. Ela ocorre com frequência? Quais são os casos mais comuns? bom, essa questão da violação de direitos eu percebo dentro da escola, principalmente no motivo, na perspectiva da omissão. Porque muitas vezes a gente já tem uma configuração de violação de direitos, primeiro na família, né, que vem por diversos motivos, uma desestrutura econômica, uma desestrutura social, um quadro de uso contínuo de drogas, com o desdobramento numa situação de vulnerabilidade para a criança, né, uma situação econômica frágil, que não garante nem todos os direitos básicos, que seria da alimentação, da higiene pessoal e do cuidado físico com as crianças. No campo da escola, sendo observado esse quadro de violação de direitos, que influencia diretamente na capacidade de atenção, de concentração, das relações de comportamento das crianças e dos adolescentes, se estende, primeiro, para uma perspectiva de pensar o sujeito, né, a criança e adolescente, como um indivíduo único, que parte do princípio de que ele está na escola ali, ele é um ser de aprendizagem, né? Então, vamos cuidar do aprendizado, negando que esse aprendizado está diretamente ligado a um bem-estar nutricional, que a criança precisa apresentar para estar se concentrando, até para estar se comportando dentro dos modelos que foram instituídos e estabelecidos como modelos assentáveis de comportamento, para a questão da concentração da criança e também da forma como ela se relaciona com o espaço, né? Tendo uma das políticas, uma política de merenda escolar, né? Que prevê a alimentação no turno escolar, que muitas crianças, a principal refeição do dia é essa da merenda escolar, né? Então, a partir do momento de que você não interpreta essas condições adversas que a criança chega até a escola como
condições determinantes na forma dela de se relacionar com o espaço e de se relacionar com o aprendizado, quando você desconsidera que essa política de merenda escolar muitas vezes é uma política essencial à sobrevivência dessa criança, quando muitas têm a única e principal refeição, a refeição feita na escola, quando você desconsidera que isso influencia muitas vezes na evasão de muitas dessas crianças durante o ano letivo. Então, algumas das defasagens de idades séries que nós temos não são necessariamente por processos educacionais anuais em que se teve uma reprovação, digamos que por conteúdo, por não assimilação dos conteúdos, mas muitas delas por evasões, né, na primeira metade do ano ou da metade do ano para frente, questão de faltas, né, questão da infrequência, que se dão por questões de violações de direito em outras estruturas, de responsabilidade de cuidado, e que juntamente com a escola perpetuam e acrescentam violações de direitos, como os direitos a ter não só o acesso, mas como a permanência e ao sucesso escolar também, que não é parte só do aluno garantir o seu sucesso escolar, mas da escola de promover uma educação e a distribuição do modelo de educação e da forma como o aluno vai experimentar o espaço escolar, de forma que ele venha ter sucesso ali na permanência e no convívio dele no ambiente. Então, também configura a violação. Gabriela, você é psicóloga itinerante. Como é que as escolas têm acolhido tanta diversidade? O cenário João colocou, esse cenário que existe, essa exclusão que existe, inclusive no ambiente familiar dessa criança. E você, o que você tem vivenciado nas escolas nas quais você atua em termos de diversidade, inclusão e exclusão? Tem duas dimensões. Uma, eu acho que a escola ela é reflexo da nossa sociedade. A nossa sociedade não é uma sociedade inclusiva. A sociedade humana, em geral, não é uma sociedade inclusiva e a escola também não é. Aí tem uma dimensão, essa é a macro. A dimensão mais no meio, o meso, é assim, entre escolas públicas e privadas, no Brasil, a gente vê que tem uma mistura de representatividade de segmentos diferentes maior na escola pública do que na escola particular. Então, nesse viés, a gente pode entender que a escola pública tem mais inclusão, inclusive de diferenças raciais, de níveis socioeconômicos. Existe uma heterogeneidade maior do que na escola particular. Agora, indo para o específico da escola pública e de casos, né? Eu estava pensando agora mesmo, ouvindo o João, por exemplo, ninguém xinga ninguém de hétero, mas xinga de gay. Ninguém xinga um branco de macaco, mas xinga um negro de macaco. O que também é reflexo da sociedade. Então, assim, tem níveis de inclusão e níveis de não inclusão, de exclusão social. E existem essas duas coisas na escola pública. Entendo. E como a escola tem acolhido isso? De que maneira os professores tratam essas questões? Eles também acolhem essas questões? Eles ignoram? Eles se omitem? Eu só posso falar do meu lugar, né, como psicóloga. O que eu tento fazer em muitas das escolas que eu estou, muitos dos trabalhos são feitos com professores, com oficinas, outros são feitos com oficinas, com alunos, e a gente questiona essa coisa do pré-conceito, né? Eu acho que muito do pré-conceito, qualquer que seja ele, seja de orientação sexual, religiosa, raça, ele passa por uma questão meramente intelectual, porque quando tem o filtro afetivo, tem o vínculo afetivo, o preconceito cai. Então, quando a gente sai dessa barreira, desse pensamento estéril, sem a ética do afeto, a gente consegue o encontro humano, independente do segmento que ele está representado naquela pessoa. Então, às vezes, em oficinas, por exemplo, uma vez eu fiz uma oficina sobre machismo, feminismo e feminismo. Eu aprendi com meu filho de 11 anos, na época, que feminismo é igualdade entre os gêneros e que feminismo é o machismo ao contrário. E a gente fez isso tanto com os professores quanto com os alunos. E os próprios alunos, eles mesmos, através da vivência, iam se dando conta do quanto eles eram machistas ou não, feministas ou não, feministas ou não. Então, é um processo que é de autodescoberta e de reflexão. Eu não acredito em inclusão só imposta. Isso só atinge um nível. Eu acho que as leis são importantes para preservar uma igualdade. Mas só a lei, ela não garante a inclusão. Entendo. E no caso da lei, João, eu concordo plenamente que a afetividade é fundamental, mas e no caso da legislação, o ECA ele vem sendo cumprido?
ele vem sendo mais criticado do que cumprido? Como está sendo essa questão também no ambiente escolar? Então, assim, o ECA, na minha perspectiva e até na perspectiva internacional, é uma das legislações mais avançadas em garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, né? Após o processo, né, de redemocratização do país, né, na década de 90, no início da década de 90, tem a consolidação e a construção de uma lei que completou 27 anos da proteção integral, que é justamente essa perspectiva de proteger a criança, responsabilizando, né, os atores da sociedade, né, os órgãos de proteção, as instituições, a família e a sociedade, enquanto protetores dos direitos e principalmente do direito à vida e ao pleno desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, né? Se eu não me engano, em 1993 foi apresentado como um projeto de lei o primeiro projeto de descaracterização do ECA, né, de uma lei que vinha na perspectiva de proteção integral, com metas a médio e longo prazo, e 3 anos após a criação, quando estavam se discutindo a forma como ia dar, sem ter ainda um plano nacional de atendimento socioeducativo, que é o que muito se bate em cima dos adolescentes em conflito com a lei, né? Quando estavam se construindo como ia se dar esse atendimento, como as medidas socioeducativas iam se construir nesse processo, já tinham projetos de leis questionando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, quando a gente vem num bojo histórico de violação dos direitos, né? Pegando à luz o ECA, né? E coloca esse ser em desenvolvimento, a criança e o adolescente, no centro da discussão, a gente vê que o ECA, desde os seus primórdios, tem sido atacado sem que tivesse tempo da sua implementação. Então, assim, em cima das configurações de violação de direitos, a gente culpa a vítima, né, e culpa a legislação que a protege por ineficiência, quando, na verdade, são essas violações que provocam os quadros de violações seguintes, algumas vezes com protagonistas, né, sendo os adolescentes, mas na maioria das vezes dentro de um quadro de violação extrema dos direitos dele. E no caso da violação de direitos do jovem negro, isso é mais grave? É mais violento? Como fica a situação, a vida, né, de um jovem negro excluído? Então, as situações econômicas, sociais, né, geográficas, que atenuam essa questão de violação de direitos, elas são interseccionadas pelo racismo, né, que é uma constituição histórica no caso brasileiro e no caso de alguns outros países também que tiveram escravidão negra. Mas no caso do Brasil, esse processo do fim da escravidão para a perspectiva de como inserir a população negra na sociedade, ele não teve um debate, né? Foi por arranjos econômicos, já não viável uma escravidão agrária, já com a outra perspectiva econômica, se chega a um quadro de abolição da escravidão, que reverbera num pensamento cultural, né, de uma abolição que se deu há 129 anos, e desse pensamento cultural da reorganização social no Brasil. Isso se reflete hoje pela marginalização da juventude. Hoje a gente tem um quadro de que a adolescência é um período criminalizado, até muitas vezes assim fora do senso comum, até dentro da academia, dentro da escola, né, que criminaliza a ação dos adolescentes, que tem o comum de se chamar de aborrecência, né, porque é uma fase difícil e é uma fase de formação dos adolescentes, né, eles passam por várias mudanças e essas mudanças provocam sofrimento e você imagina esse sofrimento que é da relação biológica, psicológica, com o sofrimento da relação da violação de direitos, da não proteção. É extremamente profundo. Inclusive, sobre isso eu gostaria de passar para a Gabriela. Como é que fica o emocional do jovem, da criança, do adolescente excluído? E que está passando por todo esse processo que ele acabou de citar e, ao mesmo tempo, sendo excluído do contexto dele, do contexto do qual ele gostaria de participar. Eu queria responder isso juntando com uma outra coisa. Assim, por exemplo, quando são grupos minoritários, o que acontece é que tem uma maioria que ou é conivente pela omissão ou pela ação. E sempre tem um grupo
significativo conivente pela omissão. Então, a verdadeira inclusão, ela se dá com as pessoas se posicionando. Se ela é racial, que no caso a gente está falando, são as pessoas brancas se posicionarem contra uma postura de preconceito. Né? Agora, a sua pergunta, você estava querendo saber mais o que especificamente? O emocional. O emocional do adolescente, né? Eu achei muito interessante quando o João falou, uma coisa que me remeteu, isso acontece também, e tem um link que eu vou fazer depois, com as pessoas que são abusadas sexualmente. A vítima se sente culpada e ela tem vergonha de dizer que ela foi vítima. E é muito isso, a pessoa que é pobre, ela tem vergonha de dizer que é pobre e que ela já tem menos condições, muitas vezes. Então, assim, tem toda essa temática, todos esses hormônios da adolescência, tem tudo isso acontecendo, mais essa situação de vulnerabilidade, muitas vezes socioeconômicas, raciais ou religiosas. E isso é como se botasse mais lenha na fogueira da intensidade emocional. Então, é um desafio a mais para esse adolescente que sofre, que é vitimizado. Isso pode ser por preconceito, pode ser por bullying. Então, assim, isso cria uma situação de vulnerabilidade psíquica, vulnerabilidade emocional, e podendo culminar com algumas atrocidades sociais, independente de ser na escola ou não. Então, assim, ser vítima de ter os seus direitos básicos, é uma coisa que o João está falando muito, eu entendo assim, como comida, né, moradia, uma família minimamente funcional e estruturada. Então, você já não tem isso, você já está em desvantagem. E, além disso, você ainda é, no caso que a gente está falando especificamente, da raça negra, com toda essa cultura escravagista, e, além disso, você ainda é adolescente, então é um desafio muito maior. E é uma injustiça que essa pessoa sofre maior. Ela, para chegar no mesmo local que alguém que não tem metade dessas dificuldades, ela tem que ter o dobro de equilíbrio, de perseverança, de persistência. Então, é um quadro bem complexo para quem vive isso na adolescência. E a escola pública está preparada para isso, para acolher essa demanda? Olha, eu acho que a escola pública, enquanto política pública, tenta fazer isso, mas eu acho que há muito que ser feito, acho que precisa de mais pessoas, porque eu acho que precisa fazer um trabalho em todos os segmentos, alunos, professores, gestores, e acho que não é uma coisa que você vai ficar falando, é um curso que você vai dar. Tem que ser coisas que as pessoas vivenciem, que elas debatam, que elas reflitam, que elas se questionem, que elas se desarmem, para refletirem sobre isso, porque a gente também está entrando, eu temo, não sei se numa era, mas num momento de intolerância religiosa, que foi uma coisa que não foi muito abordada aqui, mas eu vejo muito nos colégios. Eu vejo muita pressão por determinadas religiões, dos pais de determinadas religiões, censurarem ou não quererem permitir certas discussões que valorizam os direitos humanos e os direitos iguais que todo ser humano tem. Sim, no caso da intolerância religiosa, a gente cai numa outra premissa. Por exemplo, nós temos a Lei 10.639, que tem uma premissa de que conteúdos afros sejam trabalhados, né? A cultura afro seja trabalhada nas escolas. E dentro dessa cultura entram religiões como a Umbanda, e nós sabemos que existe o preconceito dessa clientela da rede pública com relação à religião negra, né? Aí, nesse caso, João, quais são as ações positivas que a gente pode visualizar na escola de trabalho, de inclusão dessa cultura, de trabalho também de inclusão de... Nós temos uma escola laica, sabemos disso, mas se vamos inserir um conteúdo específico relacionado a essa religião, deveríamos inserir outros, deveríamos promover debates, quais seriam as estratégias que poderiam ser utilizadas nesse sentido? Nos anos de estudo das relações raciais, eu tenho percebido que o racismo, ele realmente tem permeado por vários níveis da discussão. Tanto da literatura, quando nós vamos trabalhar representação dos livros didáticos, né? Então, assim, a partir da Lei 10.639, 11.645, né, de um debate amplo que vem do artigo 26A da LDB também, que vem colocar como lei de política pública, né, e a partir daí se coloca como material didático, como currículo, esse trabalho. Mas dentro da autonomia do professor, eu que sou professor de sala de aula, pedagogo e educador de formação e também educador comunitário, eu vejo que essa autonomia é imprescindível ao educador. Mas a autonomia do educador na relação de preterir ou não preterir um currículo é permeada também através da ótica do racismo. Então, muitas vezes, que eu já percebi na escolha dos livros didáticos e também em decisões,
né, quando se trabalha com essa subjetividade dos conteúdos, o racismo realmente freia alguns trabalhos e provoca situações de desprestigiar outros, né? Então, nesse ponto, assim, acho extremamente importante as leis, mas a gente percebe que desde 2003, tendo leis que garantam isso, né, que assegurem essa produção, a distribuição e o acesso, a gente avançou pouco nesse trabalho de sensibilização e do combate ao racismo nas escolas. É isso que eu tenho visto também, eu tenho percebido. Eu queria complementar uma coisa que o João falou. Sim. E responde um pouco mais aquela pergunta que você me fez antes. Eu falei das pessoas, né, de trabalhar os professores, os alunos, mas tem a questão do ambiente. Tem um espaço físico, com as paredes ou o pátio, mas tem como esse ambiente, esse espaço se torna um ambiente pedagógico. E aí essa coisa da pouca representatividade, da representatividade desproporcional. Os negros, eles têm uma representatividade imensa populacional, porém isso não se reflete nas propagandas das revistas, não se reflete nas propagandas da televisão, não se reflete nos livros didáticos, não se reflete no discurso dos professores na maioria das vezes. Tem até uma palestra do TEDx lá no YouTube, que eu acho que assim, tá bom para você? É um nome, é uma negra falando sobre isso. E o Dia da Consciência Negra está no 2º semestre letivo, né? Eu até sugiro aos professores, às escolas, que pensem com carinho. E nesse próprio vídeo tem uma sugestão, assim, a partir dele eu tive uma ideia de fazer esse tipo de pesquisa com os alunos, seja a idade que eles têm. Pega qualquer revista, ou pega qualquer 20 minutos de televisão e pega as propagandas durante esses 20 minutos e vejam quantas vezes aparece o negro, o branco, em que papéis. Porque essa representatividade que ele está falando não é justa. O negro não aparece, é como se fosse invisível. Sempre que é uma raça, mais da metade da população, quantos por cento são negros? Eu não sei, no Brasil. Percentualmente, de acordo com o IBGE, é mais de 50%. Mais de 50% da população é negra. E a gente não vê essa representatividade na mídia, a gente não vê... E a mídia, tudo bem, a mídia não tem compromisso ético, que é lamentável, mas a gente não vê essa representatividade na escola. Isso é sério. E sobre esse ponto que você falou, do fenômeno evangélico, e a gente sabe que ele é presente nas escolas, e a gente sabe que ao trabalhar esse tipo de conteúdos, os alunos surgem com questionamentos. Como se trabalha com essa questão? Ah, professor, o senhor vai levantar a questão da religião afro, mas e a minha religião, como é que fica? A escola é laica. Esse tipo de questionamento vem da parte do aluno, vem da parte da família, nós sabemos como trabalhar isso. Olha, o que eu vejo, o questionamento vem muito mais da parte da família do que dos alunos. O que eu acho, inclusive eu quero deixar muito claro, eu tenho pessoas extremamente queridas nas escolas que são evangélicas e são absolutamente humanas, são escolas que respeitam a homossexualidade, são escolas que falam até em transgêneros, que aceitaram que aluno mudasse de nome, que é uma coisa que as escolas dificultam muito, essa escola não fez, e tem muitas pessoas evangélicas nessa escola. Então, assim, eu nem quis citar a religião, quando eu falei, para não entrar nisso, assim. O que eu acho é que a gente tem que lidar, se for falar de alguma religião, tem que falar, então, da representação de várias religiões. Não pode priorizar uma em detrimento da outra. Respeitar ou não se fala de nenhuma, ou se falam de várias, inclusive as não cristãs. Por exemplo, eu já vi em escola distribuindo bíbliazinha. E todo mundo acha isso normal. Eu não acho isso normal. Então, eles vão distribuir figa, vão distribuir Buda, se tiver direitos iguais para todas as religiões, tudo bem. O que eu acho que não pode é priorizar. E eu acho assim, os pais normalmente não estão prontos, eu estou partindo desse princípio nas escolas que eu trabalho, para esse tipo de discussão na escola. Mas se tiverem, que isso não seja para disputar qual religião é melhor ou pior. Cada pessoa é livre para escolher a sua religião, cada família é livre para escolher a sua religião, que entenda que seja melhor para educar. Então, eu não parto do princípio que existe uma hierarquia de religiões boas e ruins. Eu só parto do princípio da democracia religiosa também. Já que a escola é laica, uma forma, se a comunidade de pais entender que não quer que toque nesse assunto, uma forma é não tocar. Agora, se tocar em qualquer uma delas, eu acho que é extremamente legítimo que se representem algumas outras fortes linhagens de outras religiões. Ok, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada também, viu? E é isso aí, acolhimento e inclusão e democratização do ambiente escolar.